Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, estudamos a primeira obra codificada da doutrina espírita, codificação essa realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Este livro segundo tem 11 capítulos, estamos no capítulo de número 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, e hoje vamos começar o subitem que trata de anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então vejamos o título de anjo da guarda, também ainda aqui usado, não é? Espíritos protetores. Vejamos, então, a primeira questão, que é a 489. Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Sim. O irmão espiritual é o que chamais de o bom espírito ou o bom gênio. Vamos tratar disso em várias questões, ok? 490. Que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Muito bem. Então, primeiro ele começa chamando de irmão espiritual. Um bom espírito, um bom gênio. Gênio aqui, espírito, ok? E depois, na 490, o que se deve entender por anjo da guarda, que é um conceito bastante antigo. O espírito protetor. Então, o anjo da guarda é a mesma coisa de que dizermos espírito protetor. Pertencente a uma ordem elevada. Ora, nós temos 3 ordens. Espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros. Ora, o que não será um espírito puro a cuidar de nós, não é? Não. Nós temos Jesus que cuida de todos nós, todos nós. Este é um espírito puro. Mas, acima da nossa ordem, que é de espíritos imperfeitos, nós temos os espíritos bons. Portanto, sendo assim, uma ordem mais elevada que a nossa, o nosso espírito protetor, anjo guardião, anjo da guarda, é um espírito bom. Dentro da escala espírita que nós já vimos aqui. Questão 491. Qual a missão do espírito protetor, ou anjo guardião, ou anjo da guarda? A de um pai em relação aos filhos, conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Isso ele faz de viva voz? Não. Isto ele faz através do pensamento. São pensamentos que se misturam com os nossos, mas também aí a depender da sintonia. Sintonia. Se nós estivermos numa vibração muito baixa, de revolta, tristeza, queixas sem fim, aí vai ficar muito difícil de conseguir aurir, né, alcançar aí os pensamentos que o nosso anjo guardião procura nos passar. Sejam orientações, sejam consolos, sejam advertências, sejam conselhos. Ele precisa que nós estejamos em sintonia com ele. Seria o AM e FM. Se ele está lá no FM, se nós ficarmos só no AM, como é que vamos captar o que ele quer nos passar, não é? Muitas vezes ele tem que se desdobrar em 1000 para fazer a sua mensagem chegar até nós, através de um bom amigo, de um bom parente, não é? Exige bastante que esteja sintonizado. Aí já conta com o espírito protetor do amigo, né? Um trabalho em parceria sempre. Os bons espíritos, os espíritos que trabalham no bem, não têm pretensão de fazer coisas sozinhos. Trabalham em grupo, porque em grupo o trabalho rende mais, não é?
Assim como costumamos dizer, duas cabeças pensam melhor do que uma, e 4 mãos fazem melhor do que 2. É claro que também as 4 mãos têm que estar afinizadas, senão, imagina, tocar uma obra no piano a 4 mãos. Tem que haver bastante sintonia ali para que não fique algo grotesco de se ouvir, não é? Sem dúvida nenhuma. Bom, continuemos aqui. Questão 492. O espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Isso é importante. O espírito protetor está ligado ao indivíduo, espírito protetor, anjo guardião, né? Desde o seu nascimento? Resposta importante. Desde o nascimento até a morte. Então, é um espírito que nos acompanha na nossa encarnação. Não temos ainda juízo suficiente, autonomia moral suficiente para andarmos na estrada sem um tutor. E o nosso tutor é o nosso anjo guardião ou espírito protetor, que está conosco, responsável por nós, desde o nascimento até a desencarnação. Então, os espíritos respondem desde o nascimento até a morte. Muitas vezes ele o segue após a morte, na vida espiritual, e mesmo através de muitas existências corporais, já que tais existências não passam de fases bem curtas na vida imortal do espírito. Ele diz da vida do espírito, que nós sabemos que é imortal. Então, ele pode continuar em outras encarnações com o seu mesmo com o seu mesmo pupilo, né? Ele sendo tutor da mesma pessoa em várias encarnações. Outra questão, agora a questão 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Resposta. O espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou a tarefa. Então, vejamos, a tarefa pode não ser obrigatória, mas uma vez que ele aceitou, ele tem que cumprir o que a tarefa exige que se cumpra. Mas pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Então, o espírito protetor, necessariamente, ele não tem que ser protetor ou um anjo guardião de um espírito que não tem afinidade. Essa simpatia é vibratória, ok? Não é assim, não fui com a cara dele. Tá? É uma afinidade vibratória. Sim, nós estamos aqui. O espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou a tarefa, mas pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, uma missão ou um dever. Para uns é um prazer, para outros, uma missão ou um dever. Depende de cada espírito tutor, ou espírito protetor, ou anjo guardião. 493A, ou seja, uma pergunta que decorre da anterior. Dedicando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz com menos exclusividade. Então, podemos ter um espírito protetor responsável por mais de um encarnado, ok? Então, ele vai atender mais de um encarnado, só não vai ter, assim, aquele atendimento, óbvio, exclusivo, porque ele tem outras pessoas para cuidar. É como um professor particular e um professor de uma turma. Vai dar atenção a todos, mas não há exclusividade. Por quê? Porque é um grupo, não é apenas um. Né? Muito bem, mas é claro, como conhecemos os professores, sabemos da qualidade que também vai se dar nesse trabalho de grupo. Isso não quer dizer que tenha que ser sempre assim. Pode
Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Cada caso, um caso. 494, pergunta. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Resposta. Acontece frequentemente que alguns espíritos deixam sua condição de protetor para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros o substituem. Então, se por acaso o espírito protetor precisar, não, ele vai ficar ali, sempre cuidando daquele seu pupilo. Mas, se ele for chamado a outras tarefas, então esse encarnado vai receber um outro espírito, e é óbvio que nada será prejudicado a assistência que recebe de um espírito protetor. 495. Uau! Essa pergunta não é grande, mas a resposta é bastante grande. É uma resposta de dois espíritos, São Luís e Santo Agostinho. Olha, eles não são de dar o nome, mas essa resposta é dada por esses dois espíritos. A pergunta é: o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Então é diferente, não é porque ele foi chamado a tarefas, não. O seu pupilo não ouve, é totalmente indiferente ao que o espírito protetor tenta fazer em termos de orientação, de advertência, nada. Se mantém assim, sem nenhuma sintonia, né? Totalmente no AM, surdo ao pensamento que lhe chega do seu espírito protetor. Então ele diz, se nesses casos o espírito protetor pode abandonar algumas vezes o seu protegido? Resposta: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta desde que chamado. Então, ele não fica lá, quer saber? Quer cair? Cai. Não. Ele o deixa entregue, deixa o seu pupilo entregue, o seu pupilo encarnado, às escolhas que ele determina. Ou seja, não, vou ficar aqui com as más companhias espirituais. Mas pela afinidade mental é o que ele decide, só ficar submetendo aquele tipo de influência. Se em algum momento ele mudar, se ele tomar o que costumamos dizer, né, tomar juízo, e então buscar algo melhor para ele mesmo, então praticamente é uma evocação, não é? Do seu espírito protetor para que se aproxime de novo, porque ele está buscando agora, dessa vez, diferente de antes, ouvir os conselhos e redirecionar a sua vida. E continua aqui. Se há uma doutrina que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra, não vos parece uma ideia muito consoladora? Esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Ele, Deus, quem os colocou perto de vós. Aí estão por amor a Deus, desempenhando uma bela, porém penosa missão. Sim, de nos orientar, né? Sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco. Cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão, nada vos separa desse amigo a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos
e ouve os mais sábios conselhos. Amanhã vamos dar continuidade a essa lindíssima resposta dos espíritos São Luís e Santo Agostinho à questão 495. Até amanhã, muita paz a todos, com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá.